Meus irmãos e irmãs, nós entramos hoje no 10º domingo da nossa segunda fase nessa jornada formativa do ano prático da obediência. O Senhor tem confrontado a nossa caminhada prática e pública, domingo a domingo, com as mensagens que têm sido trazidas, apresentando a obediência expressada de forma prática na vida daquele que ama e teme a Deus. Ele já ajustou as nossas decisões, o uso do nosso tempo, as nossas relações, as nossas emoções, o cuidado com o corpo, as finanças, a nossa linguagem, a nossa firmeza em ambientes hostis e a nossa escala de prioridades. Cada uma dessas áreas tendo a obediência sendo aplicada em nossa vida. E hoje o Espírito Santo nos conduz para o lugar mais profundo e revelador da nossa caminhada. Diga para quem está do seu lado, prepara teu coração. Deus quer falar com você. Nós vamos tratar daquilo que ninguém vê. É a nossa obediência no secreto. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando ninguém está olhando? Vivemos numa sociedade completamente hipnotizada pelos holofotes, pelas aparências e pelas telas. Telas essas que fomentam como nunca um viver de aparência. O homem moderno gasta uma energia gigantesca para construir uma imagem pública perfeita, mas muitas vezes vive uma falência completa nos bastidores da sua própria vida. Infelizmente, essa mentalidade de vitrine também tenta invadir a igreja, invadir a vida dos crentes. Quantos crentes há que estão vivendo na mesma vibe daqueles que não têm Deus e buscam, através da exposição da sua própria vida, num reality show diário, ganhar seguidores e conquistar fama, exposição e ganhar dinheiro? Quantos são os crentes que estão usando tempo, em vez de falar para Jesus, em vez de conquistar audiência com a palavra de Deus, com uma mensagem que transforma, com uma mensagem que edifica, com uma mensagem que faz diferença para a eternidade, estão fazendo vídeos de dancinhas, expondo a sua vida do dia a dia para ganhar seguidores. É muito fácil demonstrar uma obediência performática, meus irmãos, ensaiada e visível, quando estamos no templo, quando estamos aqui, diante dos irmãos, uns diante dos outros, na igreja. Mas o verdadeiro teste da nossa fé acontece quando as luzes se apagam, quando as pessoas se vão e nós ficamos completamente sozinhos. Quem é você quando você está sozinho? Aliás, quem de nós fica sozinho? Porque ainda que não haja um outro ser humano próximo de nós, a palavra de Deus nos dá conta. Tem crente aqui? Tem gente aqui que crê que a Bíblia é a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que nunca estamos sozinhos. Ela diz, tomem cuidado, porque está ao derredor de vocês aquele que brama como leão buscando tragar vocês. O nome dele é o diabo. As hostes espirituais da maldade não se cansam, não têm corpo para descansar, não precisam de dormir. 24 horas. O papel delas é trabalhar para roubar, matar e destruir na vida da gente.
Até quando dormimos, irmãos? Aqueles que desenvolveram certas ciências não creem na realidade espiritual à luz da palavra de Deus. Mas até enquanto dormimos, irmãos, há uma intenção, há uma tentativa, há um propósito, há um investimento para fazer com que a nossa mente seja bombardeada com pensamentos intrusivos, sim, enquanto dormimos, influenciar até mesmo que sonhamos. Já contei isso aqui, mas talvez você ainda não tenha ouvido. Meu pai era sonâmbulo. Eu já tinha visto meu pai falando durante o sono. A primeira vez que isso aconteceu, estavam só eu e ele em casa. Minha mãe tinha ido para Campos com as minhas irmãs. Eu tinha 13 anos de idade. Como eu tinha começado a trabalhar empregado, eu não podia viajar com minha mãe e minhas irmãs mais para as férias. E aí, numa sexta-feira, porque toda sexta-feira a TV Tupi, a antiga TV Tupi, passava uma série de filmes de terror. E eu e papai gostávamos de assistir os filmes de Frankenstein e de Drácula. E naquela noite de sexta-feira ia passar mais um filme de Drácula. E papai prometeu que ia chegar mais cedo em casa, porque nós íamos assistir o filme juntos. E papai era o melhor companheiro para assistir filme que existia, irmãos. Papai começava a assistir o filme com a gente, daqui a pouco a gente ouvia um efeito sonoro. Era papai dormindo do lado da gente. Aí do nada, em algum momento do filme, ele acordava. Filme ruim, né, rapaz? Que filme ruim, filmezinho ruim esse. Quando não, rapaz, mas esse filme é bom, né? E naquela noite especificamente, estávamos eu e papai deitados no chão da sala. Nossa televisão era televisão de primeira. Um chassi, era um TV, aquele tipo de válvula ainda, o pessoal jurássico aqui deve se lembrar, aquela TV, a válvula, que você ligava, ficava contando o tempo para a imagem aparecer e ela vinha devagarinho. Porque o tubo de imagem esquentando, aí a imagem vinha para surgir. E era uma TV preto e branco. E ela era de primeira porque ela era inusitada, ela era diferente de todas as que eu conhecia, porque ela não tinha carenagem. O cupim tinha comido tudo, tinha ficado só a estrutura metálica, aquilo que segurava e o tubo preso com borracha. Estávamos eu e papai deitado no chão, assistindo, esperando, com grande expectativa, o momento de começar o filme, e começou o filme. Estávamos eu e papai, e eu feliz, e papai animado, eu animado. Estamos assistindo o filme, e o filme está indo bem, lá pelos 20, 30 minutos do filme, e a gente já, assim, o filme já começa com aquela tensão, aquela coisa. Irmão, sexta-feira à noite, bem tarde, e a gente está lá, eu estou deitado, de repente, do nada, meu pai que estava deitado, ele senta, arregala o olhão e começa a falar um monte de troço que eu não entendi o que ele estava falando. Meu irmão, naquela hora eu pensei, meu Deus, papai ficou possesso, está endemoniado. O demônio saiu do filme e pegou o papai, eu estou aqui, só eu e o papai. Que nada, papai estava tendo ali uma crise de sonambulismo. Um evento de sonambulismo. Eu não conseguia entender o que ele estava falando, porque ele estava falando e eu estava com atenção no filme. O problema foi o impacto, o efeito emocional me foi tão terrível que eu não estava entendendo nem nada do que ele estava falando. Papai era sonâmbulo. Ele não era o sonâmbulo que saía andando, ele era sonâmbulo, ele falava dormindo. E uma vez eu acordei, era um dia de sábado, eu acordei mais cedo, o papai tinha chegado muito tarde do trabalho, ele estava dormindo ainda, a mamãe estava na cozinha, as minhas irmãs ainda estavam dormindo, eu fui para o banheiro, e eu lavei o rosto, escovei os dentes. Quando eu saí, a minha porta do banheiro dava para a porta do quarto, a porta estava aberta, eu comecei a ouvir papai falando, eu estava ouvindo papai falando. E papai falando, e eu cheguei na porta do quarto, fiquei olhando para ele, e vi papai
O papai estava conversando, e nitidamente eu percebi. Ele estava conversando com mais 3 personagens, dentro deles um era um tio meu. E eu fiquei ouvindo para ver quem ele estava falando. Aí ele falou o nome de um, falou o nome do outro, e eu vi o outro, era meu tio. Eu pensei, inteligentemente, será que eu consigo entrar no sonho do papai? Falei, vou ver. Se eu ver, eu vou ficar quietinho, porque se eu conto isso para a mamãe, vai ser uma ferramenta na mão da mamãe terrível, né? Brincadeira, nada. Fui lá, cheguei lá, baixei. Aí eu cheguei e falei assim, benção, papai, benção, titio. Ô, seu fulano, como é que vai o senhor? Beltrano, tudo bem? Meu pai disse, Deus te abençoe, meu filho. Aí eu fiquei olhando para ver se ele acordou. Não, ele continuou no assunto. E aí ele continuou no assunto, e aí eu peguei e falei, deixa eu ver se eu consigo puxar um assunto e jogar um assunto nessa conversa. E aí eu peguei e virei para papai e falei, papai, lembra aquele dia da caçada, aquele negócio e tal? Aí eu, rapaz, mas não é que é mesmo? E aí virou o assunto da caçada. Eu entrei no assunto do papai e lancei um assunto, dormindo. A palavra de Deus diz, vigia, toma cuidado, o diabo, teu adversário, ele anda como leão, ao seu derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. O que ele faz? Ele trabalha para influenciar a nossa mente. Porque o campo de batalha do diabo, dos demônios, dos espíritos imundos, os corruptores que nos influenciam a fazer aquilo que desonra a Deus e que é pecado e que gera a separação entre nós e Deus e impede a bênção de Deus na nossa vida, eles agem na nossa mente. Se um ser humano tem o poder de influenciar outro ser humano, a mente pensa o que esses seres espirituais são capazes de fazer, você nunca está sozinho em lugar nenhum. O verdadeiro teste da nossa fé acontece quando as luzes se apagam. Porque mesmo nós que sabemos essa verdade da palavra de Deus, nós a esquecemos, porque ficamos tão focados com as coisas do aqui, com os 5 sentidos que nos prendem a essa realidade terrena, que nós esquecemos as realidades espirituais. E lá, quando estamos sozinhos, quando a luz se apaga, quando as pessoas se vão, nós ficamos completamente sozinhos, é quando a nossa fé vai ser verdadeiramente testada. No corpo de Cristo, onde operamos estritamente como servos, não somos voluntários, autônomos. A nossa integridade ela é medida pelo que nós somos na ausência de testemunhas humanas. Abram então suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Na versão revista e atualizada, eu vou pedir que seja projetado aqui no telão. E vejamos o que nos instrui o Senhor Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 6, vou pedir para você ler bem forte. Amados, prestar atenção na nossa maneira de viver significa entender que a nossa vida pública com Deus só terá a solidez do reino se for sustentada por uma vida oculta, fiel diante de Deus. Antes de nos dar a instrução do versículo 6 que lemos agora, Jesus faz uma advertência severa contra os hipócritas. Lá no verso 5, coloca por favor o verso 5, olha o que Jesus diz, bem forte, pode ler? Nesse versículo 5, o Senhor Jesus diz que eles gostavam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Quando agimos assim, amados, nós cometemos um erro
de ordem axiológica. Palavra bonita para você colocar no nome de um filho. Filha, axiológica, vem cá, não faz isso não. Diga depois de mim, axiologia. Aquilo que é relacionado a valores, a ética, a moral. O que é algo axiológico? É aquilo que é relacionado a valores, ética, moral. Então, quando nós agimos assim, nós cometemos um erro de ordem axiológica, ou seja, cometemos uma falha grave da nossa escala de valores, onde o aplauso dos homens é considerado mais precioso do que a aprovação do Criador. E eu estou chamando a sua atenção, meu amigo, minha amiga, minha irmãzinha, que gosta de fazer vídeo, mostrando seu filhinho, mostrando sua vidinha em casa, mostrando as coisas. Olha como a minha vida é uma vida de margarina. O que é que você tem? Um problema de autoestima? Busca um tratamento psicológico. Busca um terapeuta. Busca o seu pastor. Vamos tratar isso. Quem vive de aparências espirituais está sofrendo de uma inversão de valores, usando as coisas de Deus para alimentar o próprio ego. Nenhum problema, você é um profissional, seja você de que área for, usando os meios de comunicação que você tem à sua disposição, as mídias digitais, para você expor ali o seu trabalho, seja seu negócio, seja o que for. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que busca alimentar o ego, a vaidade. Vender uma imagem que não é verdadeira a seu respeito. Principalmente se for espiritual. Jesus afirma categoricamente sobre eles, estes que gostavam de orar em público, ele afirma categoricamente, em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Se o seu objetivo, ao liderar, ao tocar um instrumento, ao cantar, ao ofertar, ou servir no templo, no grupo pequeno, é o reconhecimento humano, o elogio que você recebe na terra é o máximo que você vai obter. É o máximo. Deus não derrama a sua graça sobre a vaidade carnal. Vamos repetir isso, amados, para ver se nosso cérebro grava esse negócio. Diga, Deus não derrama sua graça sobre a vaidade carnal. Você pode dizer para quem está do teu lado, Deus fica nada feliz por ver você se expondo vaidosamente. A obediência no secreto, amados, quebra o poder do orgulho e nos liberta da escravidão de precisarmos agradar a plateias humanas. Alguém já disse assim, ih, pastor, o senhor está viralizando, hein? Seu vídeo chegou a não sei quantos mil views. E para um ou outro eu já disse assim, está orando por mim? Eu disse, por quê, pastor? Já viu a mensagem que eu coloco lá? A mensagem que eu coloco lá fala de mim, algo para criar uma imagem que as pessoas gostem de mim, ou coloca a minha imagem em risco, e a minha vida em risco até, considerando o dia de hoje. O comando de Jesus, amados, é prático, radical, é cirúrgico. Tu, porém, quando orares, o que diz o Senhor Jesus? Entra no teu quarto e fechada a porta,
orarás a teu Pai que está em secreto. Isso nos confronta em uma dimensão teleológica. Diga depois de mim, teleológica. Tem nada a ver com teológica, é teleológica, ou seja, quanto à finalidade, ao propósito último da nossa espiritualidade. Diga depois de mim, teológico. Não, teleológico. Aquilo que está relacionado à finalidade e ao propósito último da nossa espiritualidade. Pergunta para quem está do teu lado, você tem sido como teleologicamente? É difícil, né? Para que serve a sua fé? Para que serve a sua fé? O propósito da vida com Deus, amados, é o relacionamento íntimo e a submissão ao Senhor. Efésios capítulo 1. Para o louvor da sua glória. Fechar a porta, como diz Jesus, é um ato de exclusão voluntária. Jesus diz: entra no teu quarto e fechada a porta. Esse fechar a porta é um ato de exclusão voluntária. Significa desligar os barulhos do mundo, silenciar as notificações do celular, esquecer as cobranças da sociedade e se apresentar com total honestidade diante de Deus, que nos conhece por inteiro. Tem gente que na hora de orar está no quarto, está deitado na cama, nem sentar, senta. Permanece deixa eu te perguntar, como é que você se apresentaria diante de um juiz? Como é que você se apresentaria diante de uma pessoa que tem autoridade na sociedade? Como é que você se preparava ou você se prepara para se encontrar com seu namorado, sua namorada? Mas para falar com Deus, a gente está deitado na cama, a gente nem sequer se levanta. Não, Deus é meu Pai, Ele entende, eu estou aqui na minha intimidade com o Senhor. Ele é meu Pai, mas Ele é meu Deus e Senhor. Quer dizer que eu posso tratar as pessoas de fora com mais honra, dignidade e respeito, mas o de casa não. Eu me lembro quando garoto, criança, lá em casa tinha uma cristaleira, lá na roça. E naquela cristaleira, aquele era um lugar proibido para mim, que era criança, não podia nem chegar perto. Por quê? Porque dentro da cristaleira, o nome cristaleira é porque, teoricamente, o que tem dentro são cristais. Não tinham cristais. Lá em casa não tinha essa condição financeira para ter cristal, mas tínhamos uma cristaleira. E o que é que tinha dentro da cristaleira? Aquilo que mais me chamava a atenção era um jogo de café da manhã, de café. Café da manhã fosse expressão, de café. Pires e xícaras. E por que disso? Porque lá em casa a gente tomava café em caneca feita de lata de óleo. Quem aqui já tomou, ou conhece ou conheceu, aquelas canecas feitas de lata de óleo de antigamente? Quem lembra como é que era feito? Tinha rebite, lembra disso? As latas de óleo, hoje em dia, tudo é PET. Não estou falando de bicho, não. Estou falando de tipo de plástico, né? PET. Né? Poliestireno. PET. Naquele tempo, não. As latas de óleo eram latas de óleo. Era lata. E depois de usada, lata, na roça, meu irmão, virava instrumento de um monte de coisa. Entre outras coisas, virava canecão, virava caneca, virava até xícara. Tinha gente que era artesão e fazia essas coisas. Né? E eu ficava olhando para aquela, passava na cristaleira, eu ficava olhando para ela, namorando. Um dia que eu vou poder tomar um café naquela xícara, mas isso aí só quando eu for
maior. Agora eu sou muito pequenininho. Eu que eu me lembro, a primeira visão que eu tenho de lembrança, eu devia ter em torno de uns 4, 5 anos, quando eu passei e fiquei paquerando aquele jogo de xícara. E aquilo era muito querido, muito caro para minha mãe. Por quê? Porque aquilo ela recebeu no enxoval dela, ou seja, no presente de casamento. Alguém deu de presente de casamento para ela um jogo de xícaras. E eu achava lindo, porque tinha uns desenhos pintado em verde de um ramozinho de café. E tinha umas letras iniciais, I, B, C. Quando eu me tornei jovem, eu li e eu pude beber naquela xícara, sem mamãe saber. Que o nome daquilo era Instituto Brasileiro do Café. Aquilo ali era um brinde que se dava do Instituto Brasileiro do Café. Alguém recebeu aquele jogo de xícara de brinde do Instituto Brasileiro do Café e deu de presente de casamento para minha mãe. Não teve nem que comprar, irmão. Esse foi esperto. Como na roça você recebeu um negócio daquele, poxa, de cerâmica, não, mas chama de porcelana, que não era porcelana, era sabor porcelana, você entendeu? Aquilo era chique no último, né? E a gente não podia nem tocar naquele negócio. Que coisa, irmão. Não podia nem encostar naquilo. Mas ficava lá, fechado. O Senhor está dizendo aqui, fecha a porta, se desliga dos barulhos, silencia as notificações do celular, esquece as cobranças da sociedade, se apresenta com total honestidade diante daquilo que nos conhece por inteiro. Deus conhece a intenção com que a gente faz as coisas. Nem minha mãe sabia qual foi a intenção de quem deu aquilo para ela. Deus sabia. Mas até a palavra de Deus diz que não há nada que fique encoberto debaixo do sol. Nenhum pecado vai ficar sem que se seja sabido. Chegou o dia que a gente descobriu. Aquilo ali foi um brinde. Fechar a porta significa de exclusividade para ser você, para ser sem máscara, para ser autêntico, para dar atenção do jeito devido. Louvor e exaltação, elogio às qualidades, atributos e feitos a Deus. Louvar a Deus é exaltar a Deus. Louvor é exaltação. Mas a adoração só existe quando é expressada através da consagração da oferta material, do serviço à causa do Evangelho, desinteressado de ganho. Adorar é dar, tirar de si para entregar a Deus como expressão de rendição e fé, é a declaração concreta de em quem está depositada a sua confiança, nossa segurança, nossa esperança, reconhecê-lo como o único, eterno e verdadeiro Deus, no secreto do quarto, amado, sem nenhuma plateia para nos aplaudir, para ver se o português está sendo usado corretamente. Porque às vezes, quando se vai orar em público, se preocupa tanto em quem humanamente está ouvindo, que se busca empregar até um português mais polido, sem nem saber de verdade como usar essa palavra que está sendo falada ali.
Eu não sei quanto a você, mas eu cresci ouvindo gente orar assim na igreja, e às vezes eu abri o olho porque eu via que tinha até uma certa, como é que chama? Coreografia. Senhor, aí eu perdi até o equilíbrio aqui. Senhor, em tua augusta presença, genuflexo estamos, e o pezinho sempre levantado. Eu duvido que diante de Deus, quando está ali no momento de Deus, a pessoa ora assim: ó Senhor, genuflexo diante de vós. Lá no secreto do quarto, sem nenhuma plateia, ninguém para aplaudir, sem estar pensando se quem está ouvindo vai criticar se o meu português está sendo usado, é o português correto, se eu sei falar. Tem gente que não quer nem vir orar em público, porque, pastor, eu não sei orar. Não sabe orar, conversa. Está falando comigo, como é que não sabe orar? Está pensando em quê? Meu amado, minha amada, em nome de Jesus, sai fora dessa coisa diabólica. Orar é falar com Deus. É na tua simplicidade. Tem gente que está tão preocupado com estética, com beleza, com português, que fala e... Sabe aquela conversa, aquela coisa? A oração não chega nem ao teto. Quiçá no céu. Porque Deus conhece a intenção com que a gente está falando as coisas. Não entra nessa, mas pastor, meu português é ruim, pastor. Eu já ouvi o senhor falar que a gente viemos, está errado. E eu, infelizmente, ainda falo errado. Eu, sem querer, posso falar errado. Meu irmão, fala errado. Mas queira aprender para falar certo, amém? Diz para quem tem ao lado, aprender é importante. Melhorar é fundamental. Tá certo? Mas não se restrinja, não se impeça de falar com Deus em público se você for falar com sinceridade. Lá vem os levitas carregando a arca de Deus, que tinha sido perdida numa batalha, e os filisteus levaram. Anos e anos e anos e anos depois, Davi é rei. Agora lá vem uma procissão com os levitas, cantores cantando, salmodiando, liras, harpas, adufes, símbolos, tocando em louvor a Deus. Por quê? Porque a arca está voltando. E quem é que está lá na frente, dançando, pulando, fazendo gestos? Davi. E como é que Davizão está lá? Roupa de rei. Lá vem Davi. A procissão está aqui. Música tocando, louvando ao Senhor. Os cantores cantando. Os arpistas, os instrumentistas tocando. Os levitas carregando a harpa. Lá vem Davi na frente. Não, Davi está lá. Aleluia, glória a Deus. Sei lá como. Eu sei que ele estava sem roupa de rei, ele estava vestindo apenas uma roupa de linho. Simples. Vestido de modo simples, como alguém do povo. E lá da janela do palácio está a mulher de Davi, Mical, olhando e dizendo: vê se tem cabimento. Que vergonha. Olha só se isso é coisa de rei. Vê se isso é atitude que um rei deve tomar. Se fosse o meu pai, o grande Saul. Ela sente vergonha do Davi, seu marido, que é rei. E Deus estava achando o que daquilo? Aí, ó, meu filhão,
Que coisa linda! A sinceridade, a pureza de espírito. Ele não estava escandalizando, pelo contrário, é porque ele não estava se vestindo, ele não estava vestido de rei, ele não estava com pompas, circunstâncias, dizendo, sou eu o rei que estou trazendo. Ninguém trouxe, sou eu o rei que estou trazendo de volta. Não, ele estava ali, celebrando a Deus como uma pessoa simples, humilde, alegre, celebrando ao Senhor. Sem máscara. No secreto do quarto, amado, sem nenhuma plateia para nos aplaudir. É ali que a nossa segurança é testada. Se conseguimos descansar em Deus quando ninguém está olhando. Quanta vez, quem sabe, eu não vou aqui fazer juízo, mas vou falar por mim, quanta vez eu fiz isso? Quantas vezes crentes, chamados na hora para orar, irmão, vamos orar com o irmão fulano de tal, o irmão fulano de tal está passando pelo perrengue, ele não tem fé nenhuma, está lá, já jogou a toalha com Deus, ele está lá só nas churumelas, está lá só na murmuração, Senhor, mas por quê? Meu Deus, vamos orar com o irmão fulano, aí vem o irmão fulano, Senhor, ó Deus, abençoa, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Naquelas palavras parece que tem fé, naquelas palavras parece que tem reconhecimento de quem Deus é, mas lá no secreto, quem é Ele? Lá ele é um arrebentado, é alguém que não tem fé, alguém que não confia, alguém que está passando pela provação e está murmurando, reclamando de Deus, só dizendo para Deus, Senhor, por quê? Senhor, eu sou dizimista, Senhor, eu sou ofertante, e por que eu estou passando por isso? É ali que a nossa segurança é testada. É ali que nós somos testados. É ali que Deus está vendo se nós conseguimos descansar nele quando ninguém está olhando. O texto conclui com uma promessa que traz descanso profundo para a nossa alma. O que diz o Senhor? E teu... Vai, pode ler, por favor. E teu... que vê, hein? O que ele vai fazer? E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E aqui nós tocamos numa dimensão ontológica. Estou falando umas palavras difíceis e bonitas, né, irmão? Já reparou? Eu estou te ajudando, eu quero que você cresça no seu vocabulário. Então diga, ontológico. Que diz respeito à estrutura, à solidez, à essência. E aqui nós tocamos na dimensão ontológica da nossa caminhada, mãos, ou seja, naquilo que diz respeito à própria estrutura, solidez e essência do nosso caráter. O que sustenta uma árvore frondosa no meio de uma tempestade não são as suas folhas verdes ou seus frutos visíveis, mas sim a profundidade invisível das suas raízes sob a terra. Um dia desse eu vi um vídeo, mandaram vídeo para mim, acharam engraçado, mandaram para mim. Uma pessoa estava na beira de um rio e tinha uma árvore bonita, frondosa, os galhos praiando para dentro do rio, e ela bem aqui no barranco, uma árvore, tronco mais ou menos isso aqui, e tinha uma corda amarrada com um pauzinho preso, que as pessoas costumavam se pendurar ali, e até lá na beira, no meio do rio, aí soltava para cair dentro do rio. E aí foi um, pá, dentro do rio, aí foi outro, e dentro do rio. Aí foi um outro, que não era porque era mais fortezinho. Quando aquele pegou e se balançou, quando ele fez assim, a árvore foi junto. E foi árvore com raiz e foi tudo. Por quê? Porque embora fosse uma árvore grande,
troncuda, bonita. As raízes dela eram raízes superficiais, não eram raízes que se aprofundavam muito. E de tanto se balançarem nela, aquilo foi forçando. Teve uma hora que o último foi o sortudo. É você, aí vou junto. E não. Por quê? Porque raízes superficiais. Já viu certas árvores que são plantadas por aí, em calçadas, que rebentam a calçada? Já viu? Já outras árvores você vê que elas são plantadas e você não vê as raízes dela. Se você não tiver raízes no secreto com Deus, meu irmão, seu caráter será frágil e qualquer vento de crise vai derrubar a sua fé. E quantos já têm sido derrubados? Mas quando você cultiva uma vida de obediência no secreto, chorando diante de Deus, confessando as suas fraquezas reais na intimidade, consagrando a sua vida longe dos olhares alheios, o Pai edifica em você uma estrutura interna inabalável. Ele vê o seu clamor oculto, derrama sobre a sua vida pública uma recompensa que o mundo não pode dar. Autoridade espiritual, paz interior e estabilidade emocional. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter posição, você pode ter os diplomas que for, mas se você não tiver paz, equilíbrio, satisfação, nada disso vai valer para você. Porque câncer vem para crente também, sim ou não? Vem. E nem sempre Deus vai curar porque é crente. Na verdade, a maioria das vezes eu não vejo Deus curando. E não é porque o crente não tem fé. Tem muito crente fiel, piedoso, que morre motivado por um câncer. O pastor que fez meu casamento, pastor Xavier, é um homem de Deus. Um ministério incrível realizado na Igreja Batista Memorial da Tijuca. Acometido por um câncer. Morreu. Acometido por aquele câncer. Mas não sem antes dar um testemunho. Estou eu vindo para a igreja com o rádio ligado na época, quando começou aquela coisa de debate em uma dessas rádios evangélicas, e de repente um debatedor lá e tal falou: pastor, eu estou aqui no telefone, eu queria, se possível, que a gente pudesse fazer um momentozinho aqui, porque eu estou aqui no telefone com, não me lembro quem, está lá no hospital agora com o pastor Xavier, da Igreja Batista Memorial na Tijuca. Eu estou com ele aqui no telefone. E o pastor Xavier várias vezes já tinha participado também. Não, vamos lá, coloca o pastor Xavier aí. Ninguém mais falou, irmãos. O programa de debate acabou ali. Por quê? Porque foi só o pastor Xavier falando, dando um testemunho incrível. Ele aproveitou a oportunidade. Eu vou falar para todas as pessoas que puderem ouvir, estão ouvindo pela rádio. Ele deu o testemunho de vida dele. E quem conhecia o pastor Xavier sabe que o que ele estava fazendo não era dar um testemunho de aparência, era alguém que estava ali no leito de morte, dizendo: apesar disso aqui, minha esposa vai ficar, meus filhos ficarão, o ministério ficará, e eu não tenho tristeza, não tenho desespero, a dor que eu sinto é só física, porque meu espírito está pronto, eu estou indo para encontrar com o papai. E você? Tem essa segurança? Você pode morrer hoje, atropelado, com a bala perdida, o que quer que seja. Você está pronto para se encontrar com o papai do céu igual eu estou? Para entendermos com clareza o poder da obediência no secreto, irmãos, pensemos na forma impressionante como cresce o chamado bambu chinês.
Diz que quando o agricultor planta a semente dessa espécie de bambu, ele precisa regar e cuidar o solo todos os dias, e durante o primeiro ano, absolutamente nada acontece na superfície. Não surge um único broto verde, nenhuma folha, nada que mostre que o trabalho está valendo a pena. No segundo ano, o agricultor continua regando pacientemente, o solo continua completamente limpo e vazio. No terceiro e no quarto ano, o cenário permanece exatamente o mesmo, mas para quem olha de fora, parece que o agricultor está perdendo tempo. Está cuidando de um terreno estéril. No entanto, o que ninguém está vendo é que durante esses anos inteiros, debaixo da terra e em total escuridão, o bambu está desenvolvendo um sistema de raízes gigantesco, profundo e complexo. Ele está crescendo para baixo, ele está construindo uma estrutura de sustentação oculta e poderosa. Então, lá no quinto ano, algo extraordinário acontece. Em um período de apenas algumas semanas, o bambu chinês ele brota da terra e cresce assustadoramente até atingir 25 metros de altura. A gente chama aqui de bambu gigante. Alguém já foi lá em Bambu? Lá em Babi? Lá em Bambu. Vocês se lembram lá em Bambi? Lá em Babi? Rapaz, eu misturei Babi com Bambu. Mas vocês se lembram lá em Babi? Lá em Babi, no nosso terreno, lá nós temos um bambu gigante que é uma coisa linda. É imenso. Pode bater a ventania que for, irmão. Ele verga, mas não quebra, nem racha. Muitas vezes a nossa vida com Deus se parece com esse processo. O mundo e a nossa carne têm pressa por resultados visíveis, por palcos e por aplausos. Mas o Senhor não constrói o caráter de um servo no meio do barulho. Diz para quem está do teu lado, Deus não constrói e não construirá o teu caráter no meio do barulho. Deus trabalha no secreto. Você tem dado tempo e ouvidos a Ele? Pergunta aí. Você tem dado tempo e ouvidos ao Senhor? O tempo que você passa de joelho no seu quarto, as escolhas de santidade que você faz quando está sozinho na frente do computador, na frente da televisão, as ofertas e serviços desinteressados que você realiza sem contar nada para ninguém, tudo isso são as suas raízes crescendo no secreto. Teve gente que passou aqui por esse ministério, irmãos, vocacionado. Saiu daqui revoltado comigo, falando mal de mim. Por quê? Porque esperava que o pastor fosse, né, me consagrar. O pastor não me consagrou. Uma vez, uma dessas pessoas entrou na minha sala chateado, triste, pastor, estou aqui há tanto tempo já e tal, não sei o quê, e o senhor fica me mandando fazer uma tarefa essa aqui, e o senhor disse que reconhece minha vocação, mas e aí? Aí eu peguei e falei, você já assistiu um filme chamado Karate Kid? Já ouvi. Você assistiu a versão 1 ou a versão 2? Eu assisti as duas. Falei, e você não aprendeu nada, mesmo lendo a Bíblia. Você está igualzinho aquele garoto. Você acha que você está pronto. E o que eu estou fazendo com você é, tira casaco, veste casaco. Tira casaco, veste casaco. Eu estou vendo certas situações que acontecem na sua vida. Tu não está sabendo usar aquilo que diz a palavra de Deus. Tu está querendo que eu coloque você e te dê posição para você ocupar? Baixou a cabeça. Entendi, pastor.
6 meses depois, estava indo embora falando mal de mim. A palavra de Deus diz que tinha um cara que o povo queria tanto ter um rei, e Deus disse, tá bem, eu vou dar para vocês um rei. Ô profeta Samuel, esquenta a cabeça, não fica triste não. O problema deles não é contigo, o problema deles é comigo. Eles estão falando que você já está velho, os teus filhos não são de confiança, e por causa disso eles querem um rei. Eles estão colocando na sua conta, mas o problema deles é que eles não querem estar debaixo da minha autoridade. Eles não querem se meter a mim. Por quê? Porque antes de você tinha um profeta que também não valia nada. No final das contas, ele se tornou omisso. Os filhos dele eram os caras bandidos, que eram sacerdotes, mas tornaram corruptos. Ele acabou morrendo e você era uma criança. E eu já tinha escolhido você para estar no lugar deles. Eles não pediram um rei naquela época. Eu levantei você. E agora, eu estou pronto para fazer o que sempre fiz. Mas o problema deles não é com você, o problema deles é comigo. Eles não querem estar debaixo da minha autoridade. Quase sempre é assim, irmão. É o pastor que não presta. É a igreja que não vale mais nada. Então a pessoa sai. Às vezes até houve um problema, realmente. Mas joga o corpo todo no lixo. O corpo dela, ela não jogaria. O câncer está no dedo. Decepa o dedo, fica com o resto do corpo sem dedo. O problema está no braço. Arranca o braço, fica com o resto do corpo. Mas quando é igreja, arranca a igreja e joga a igreja toda fora, que a igreja não presta. Então é melhor ser um desigrejado. Ou é o pastor que não presta. Por quê? Porque o pastor... O problema não é com igreja, não é com pastor. A igreja é com Deus. O problema é com Deus. Porque eu confesso, eu nunca encontrei uma igreja, toda a igreja não prestava. O problema era um grupinho, era o pastor ou era alguém. O joelho no chão, se a igreja é do Senhor, Deus faz a obra. O problema é quem é que quer pagar o preço por isso. É muito mais confortável pegar e fazer o seguinte, quer saber? Tem problema? Eu já tenho problema. Larga o problema da igreja com ela, eu vou para uma igreja onde não tem problema. Chega lá daqui a algum pouco mais de tempo, descobre que lá também tem problema. Porque onde tem ser humano tem problema. Aí Deus pega e fala para Samuel, Samuel, eu já tenho escolhido alguém. Está no meu coração, fica tranquilo. Mas eu vou dar para eles o que eles querem. Pegou um cara que era o mais bonitão de todos os homens que tinham, mais alto, aquele padrão top de beleza. O nome dele era Saul. E o cara fica 40 anos como rei, faz um monte de besteira. E já no começo do reinado dele, Deus pega e diz para ele, olha só, eu fiz promessa contigo, se você andasse certinho, tudo bem, cara, você e tua geração, teus filhos ficariam no reino, mas porque você não foi íntegro, estou rasgando hoje e já escolhi alguém melhor do que você. Quem foi esse alguém que Deus escolheu melhor do que ele? Quem era Davi naquela época? Um adolescente. Menos importante na sua família. Ele é o cara que ficava lá dias fora da família, tomando conta das ovelhas do seu pai, correndo risco de vida, tendo que defender as ovelhas do leão, do urso, de ladrão. Estava lá, Davizinho. Aí Deus manda Samuel ir lá e ungir Davi. Samuel vai lá e unge Davi. Davi é um adolescente. O que aconteceu? Davi se tornou rei. Décadas depois é que Saul vai morrer e Davi vai se tornar rei. Mas a pessoa recebeu um chamado ontem.
Ela diz, não, eu tenho vocação, eu sei cantar. Aí já quer ser o crooner. Minha voz é melhor. Deixa eu te falar uma coisa, tua voz pode ser melhor, mas é aquela que Deus recebe como louvor? Você pode ser o melhor baterista da igreja, mas é aquele que Deus recebe quando toca? Você pode ser aquele que tem o português the best, mas é a sua oração que Deus ouve? Porque a palavra de Deus diz que um coração o quê? Quê? Você sabe o que é um coração quebrantado? Alguém já te ensinou isso? Eu já. Mas talvez você não lembre. Sabe aquele copo que caiu da tua mão e caiu, que espatifou? Ele está quebrado, não está? Mas ele ainda não está quebrantado. Sabe o que é o quebrantado? Pensa naquele copo que caiu, você junta aqueles vidros todinho, agora você pisa em cima dele e quebra mais, até quebrar bem mesmo. Está bem quebrado. Quebrantado é aquele que está bem quebrado. A palavra de Deus diz que um coração o quê? Bem quebrado e contrito, o Senhor não despreza. Não é aquele que está triste, choroso, pesado de tristeza. Não, coração quebrantado. É um coração humilde. É alguém despojado de vaidade. É alguém despojado de arrogância. É alguém despojado de autossuficiência. É alguém despojado de rebeldia. É alguém despojado de qualquer coisa que impeça a comunhão com Deus. É por isso que tem crente que é dizimista, é ofertante, não falta o culto, não chega atrasado, mas não prospera. Põe a responsabilidade na pregação, pastor, porque a vida dele não prospera. Por que não? Porque ele tem tudo isso, mas não tem um coração quebrantado e contrito. E deixa eu te falar uma coisa, para ter um coração quebrantado e contrito, não é preciso ser fiel no dízimo. Porque tem muita gente que é fiel no dízimo, mas não é por causa de um coração quebrantado e contrito, é por religiosidade. Porque assim como Jesus, põe verso 5, assim como Jesus dizia, quando orardes não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens, Jesus também vai falar, quando ele está lá, olhando a mulher viúva que vai lá e coloca 2 moedinhas, mas tem também aquele que vai lá e dá grande soma de dinheiro, e Jesus disse, aquele já saiu com a recompensa dele, porque ele fez questão de que soubessem que ele estava dando, aquela não, era deu de tudo, com humildade, com o coração quebrantado, com contrição. Tem crente que é dizimista, que é ofertante, participa, mas não tem um coração quebrantado e contrito para ouvir a palavra de Deus, vestir a carapuça e dizer, essa mulher que precisa de sabedoria no casamento sou eu. Esse homem que precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja sou eu. Esse filho que precisa honrar o pai e a mãe sou eu. Esse empresário que precisa ser honesto nos negócios sou eu. Esse empregado que precisa fazer as coisas com excelência e sem murmuração sou eu. Não, prefere continuar sendo. Mas o outro é que é errado, eu não. O outro errou comigo. Seja como o bambu chinês. Cresça na sua intimidade com Deus. Sirva não por aparência. Não se preocupe que se os outros vão criticar ou questionar se o teu português está bom ou não está, se a tua vestimenta é a mais adequada que você tinha para estar ali ou não.
Seja você íntegro com Deus. Pense no que Deus está pensando a seu respeito. Você está dando para Ele o melhor que você pode? Confie no julgamento de Deus. Confie no juízo do Senhor. E confie no cuidado dEle, na fidelidade dEle. Quem é você? Quando ninguém está vendo. Muitas vezes a nossa vida com Deus se parece com esse processo do bambu chinês. O mundo e a nossa carne têm pressa por resultados visíveis, por palcos, por aplausos, mas o Senhor não constrói o caráter de um servo no meio do barulho. Deus trabalha no secreto. O tempo que você passa de joelho no seu quarto, as escolhas de santidade que você faz quando você está sozinho na frente do computador, as ofertas e serviços desinteressados que você realiza sem contar nada para ninguém, tudo isso são as raízes crescendo lá no secreto. Quem não tem tempo de raiz debaixo da terra não aguenta o peso do crescimento e cai, igual aquela árvore do balanço. E se você quer ter uma vida pública, frutífera e de pé, então obedeça a Deus lá no lugar secreto da sua intimidade. Saiba honrar a Deus. Faça isso até quando você for orar sozinho. Quando eu tomei consciência de que eu nunca estou sozinho, mesmo quando eu penso que eu estou sozinho, nunca mais. Irmãos, eu já tive que orar deitado, porque eu sentia o meu corpo todo dolorido. E eu disse para Deus, e fiz isso muitas vezes, se tiver que fazer, vou fazer. Dizer para Deus, Senhor, eu peço perdão porque eu não vou me ajoelhar. Eu peço ao Senhor, me perdoe por eu orar e falar com o Senhor deitado aqui do jeito que eu estou. Não é por irreverência, não. O Senhor conhece meu coração. Eu estou falando isso não é porque o Senhor não sabe. Eu estou falando isso porque eu sei que eu não estou sozinho agora. Eu estou sendo visto e ouvido por seres espirituais que conspiram contra mim. E eu não quero que nenhum deles pense, pelo menos, pense que eu estou sendo irreverente com o Senhor. O Senhor sabe do que eu estou, a dificuldade que eu estou agora aqui. Então recebe essa minha oração. E falei com Ele. Mas quantas vezes eu fiquei ali, eu queria por preguiça, por acomodação, tá deitado, tá gostoso, tá frio do lado de fora da coberta. Eu peguei, levantei, me ajoelhei na cama, ou ao lado dela, para falar com o Senhor. Porque se eu fosse me apresentar diante de uma autoridade social, civil, militar, seja ela qual fosse, eu ia buscar vestir a roupa certa. Você sabia que não se entra no Supremo Tribunal Federal de bermuda e de chinelo? Você sabia que mulher, a menos que tenha mudado, porque os tempos estão se tornando outros, você sabia que você não entra no Palácio Duque de Caxias, você mulher, de bermudinha, de sainha curtinha, de topzinho? Você fica do lado de fora. Mas perante Deus a gente quer falar de qualquer jeito, porque é o meu Deus, é o Deusão. Aí, Deus, você sabe, você falando com Deus, você está nessa, desses que estão por aí, fazendo parte desse bolo de coisas que tem levado a nossa sociedade a ser descaracterizada, tudo aquilo que é de valor, e está tratando Deus e cantando Jesus aí, você é 10. Se você quer ter uma vida pública frutífera de pé, saiba honrar a Deus e obedeça a Ele no lugar secreto da intimidade. Pensa um pouquinho sobre isso.
Meus irmãos, o termômetro real da nossa espiritualidade é o que nós fazemos quando nós estamos só nós e o Senhor. Meu irmão, minha irmã, fora da igreja, fora do ambiente do culto, depois do domingo, quem é você? Em casa, no trabalho, na vizinhança? Você canta com fervor nos cultos, usa termos santos nas redes sociais e mantém uma postura impecável diante da liderança da igreja, mas o seu quarto secreto está abandonado. Esse momento com Deus não existe na sua vida espiritual. Sua Bíblia só é aberta no templo, na reunião do grupo pequeno. As suas orações são mecânicas e a sua vida particular contém concessões à pornografia, à maledicência, à fofoca, aos jogos de aposta, às bets, à mágoa guardada, à mentira, ao pecado que você já até normalizou. O Senhor confronta você hoje. Então arrependa-se da hipocrisia e da performance. Lembre-se, você é um servo, você é uma serva e o seu Senhor vê perfeitamente no secreto. Então tome agora a decisão de corrigir os erros. Põe-se de pé onde você está para provocar sua mente a se submeter à tua vontade, começar a construção de uma nova disposição mental, sincera, verdadeira, concreta. Não tenha o pensamento que o inimigo planta agora, quando é o momento de você ter a atitude que vai marcar o seu amanhã, dizendo: mas eu vou me expor aqui. Se exponha perante o mundo espiritual que te vê. Pois é Jesus quem diz: aquele que me negar perante os homens, eu também não vou fazer referência a ele perante meu Pai que está no céu. Não caia nessa falácia diabólica de que eu posso permanecer sentado aqui e eu estou entendendo, eu recebo essa palavra, amém, e vai permanecer a mesma coisa, porque não há uma disposição real, concreta, de fazer a tua parte, dar o passo que deve, de desligar aquilo que está ligado, errado, e começar a fazer algo novo, certo. O teu cérebro precisa ser impactado pela atitude que você toma, para então ele ser provocado a começar a agir diferente. Provoca a sua mente a submeter a tua vontade e começar a construção de uma nova disposição mental. Porque sem renovo da mente não há transformação de realidade. Decida-se fechar a porta do seu quarto a partir de então para ser uma prática diária. Decida, a partir de hoje, eu vou sim separar um tempo para estar com Deus e a sua palavra. Eu vou separar um tempo sim para ver as minhas raízes aprofundarem. Ainda que eu não veja nada acontecendo, eu vou investir tempo nas raízes do meu relacionamento com Deus. Restaure o altar da intimidade e da obediência oculta. Que obedecer publicamente é performance. E Deus não aceita isso. Se não houver obediência oculta na intimidade. Agora eu falo com você que ainda não tomou uma decisão por Jesus. Você que ainda não firmou um compromisso, uma aliança com Cristo, ainda não obedeceu a ordenança do Senhor de ser batizado, de ser tornado membro do corpo de Cristo. Eu falo com você que está cansado de carregar máscaras. Você passou a vida inteira tentando sustentar uma fachada de pessoa forte, de pessoa bem-sucedida, alegre, resolvida,
para ser aceito, para ser admirado pelos outros. Mas a verdade é que quando você chega em casa, quando você deita na sua cama, quando você fecha a porta, a solidão e o vazio esmagam o seu peito. Você sabe que a imagem que os outros têm de você não corresponde à realidade do seu coração machucado, cansado, cheio de culpas ocultas. Então escute o maravilhoso anúncio do Evangelho. Jesus Cristo conhece cada detalhe do teu secreto. Ele conhece as suas dores reais, Ele sabe os seus erros escondidos, Ele sabe o tamanho do seu vazio. E mesmo assim, Ele ama você. Lá na cruz do Calvário, Jesus foi exposto à vergonha pública e ao julgamento pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados no secreto da nossa alma. Ele ressuscitou e hoje Ele convida você a deixar cair as máscaras. Ele não quer julgar você. Nem a igreja do Senhor Jesus julgará você. Cada um de nós que viemos para Jesus, viemos da mesma forma, com máscaras. Mas deixamos cair quando confrontados com a verdade eterna do Senhor. Ele não quer julgar você, Ele quer curar a sua essência. E se você deseja hoje entregar a sua vida para Jesus por inteiro, confessando como o seu Senhor e único, eterno, suficiente Salvador da sua vida, então mude a sua história hoje. Entregue-se a Ele. Põe-se de pé também, faça uma oração. Uma oração simples, uma oração de rendição, entregando a sua vida ao senhorio de Jesus. Se você quer, eu vou ajudar você. Então ponha-se em pé, aí também onde você está, do outro lado da tela, onde você estiver. Mesmo que dentro de casa, sozinho, onde você estiver. Se você pode, ponha-se em pé. Se não pode, pôr-se em pé. Fique sentado. Se você não pode estar sentado, põe a mão no seu coração. Se você pode. E se nem isso você pode falar com Deus. E ainda que a tua voz não possa ser ouvida, o Senhor pode ouvir a voz da sua alma. Mas se você pode, fale a sua oração, diga: Senhor, eu sou pecador, não mereço a salvação. Eu creio que foi preciso que o Senhor deixasse o céu, habitasse entre nós como um ser humano perfeito, para ser tentado em tudo e em nada pecar, para então ser sacrificado naquela cruz como o Senhor foi, sendo inocente, para pagar o preço total da minha dívida de pecado, porque eu jamais poderia e nunca poderei ser perfeito por mim mesmo. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, e o Senhor está agora no céu, vive, reina e reinará para sempre. Eu te recebo, Jesus, e o teu sacrifício vicário naquela cruz, como suficiente para pagar o preço total da minha dívida de pecado, para me lavar e me purificar no teu sangue e me tornar aceito por Deus, Pai. E eu peço ao Senhor, então, me recebe, Senhor, como teu filho, pelos méritos de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E escreve meu nome no livro da vida.
Eu te recebo, Jesus, como Senhor da minha vida. E a partir de hoje, eu vou buscar desenvolver um relacionamento com o Senhor. Pela oração, pela leitura da tua palavra, buscando conhecer o Senhor, desenvolvendo raízes profundas espiritualmente, para me tornar a cada dia mais parecido com o Senhor e menos com o mundo. Eu vou obedecer a tua ordenança. Vou ser batizado. Vou me tornar membro do corpo do Senhor Jesus, a tua igreja. E vou servir ao Senhor como instrumento nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por teu sacrifício vicário naquela cruz e pela minha salvação. Amém.